Seja bem-vindo ao nosso OHB Podcast. Esse aqui é um espaço em que nós, do Grupo OHB, que acabou de completar 61 anos, usamos para poder discutir um pouco sobre a nossa cultura, sobre conceitos de empreendedorismo, principalmente na área de saúde, e levar um pouco para cada um de vocês como nós fazemos, como é o nosso jeito de ser. Tá? Hoje nós vamos conversar com Lilian, que é a nossa head de Gente e Cultura. Durante muito tempo, esse setor foi chamado somente de RH e agora ganhou um formato novo, mais amplo e mais humano, inclusive. Então, Lilian tem essa missão grandiosa. Nós temos uma quantidade muito grande aqui de colaboradores, prestadores de serviço, inquilinos, enfim, parceiros. E a missão dela é conectar essas pessoas e manter o ambiente sempre em harmonia e em evolução. Então, seja bem-vindo, Lilian. Obrigada, Pia. Nosso bate-papo vai começar com uma pergunta, que é uma pergunta meio óbvia, mas tem mudado esse conceito. Eu queria ouvir de você, o que é cultura corporativa, cultura institucional? Então, Pia, tem vários conceitos já prontos, né, sobre isso, mas eu gosto muito de falar que a cultura organizacional é o nosso jeito de ser. Assim como a gente tem o próprio jeito de ser, uma empresa tem um jeito de ser. Né? Então, a cultura ela é fomentada em cima disso, em cima de algo que foi construído desde a fundação dessa empresa e que vai se perpetuando e que vai tomando conta desse ambiente e fazendo com que ele seja como ele é. Né? Essa cultura ela é muito baseada na liderança, né? Na forma como a liderança institucionaliza e também como a área de gente cultura absorve isso e também coloca o próprio jeito de gerir. Me parece que eu tenho visto empresas mais modernas, que estão se modernizando, têm dado uma importância muito grande à cultura. Sim. Eu tive a oportunidade de participar de algumas empresas grandes de tecnologia e mais de 30% do tempo que eles têm utilizado hoje em treinamentos, onboard, tem sido para fortalecer a cultura. Aí eu faço uma pergunta. Na sua visão, como é que se constrói uma cultura forte? É possível a empresa ter uma cultura que seja forte em pouco tempo? Como é mais ou menos esse processo? Não é algo rápido. Até porque uma cultura, para se estabelecer, ela precisa estar fiel à missão, aos valores da empresa, né? Trazendo essa base. A liderança precisa ser coesa, né? com essa cultura. A gente tem alguns elementos com base em ritos, com base em processos, que vão estruturando essa cultura no dia a dia. E se a liderança não está coesa com essa cultura, dificilmente a gente consegue sustentar isso. Por isso que é muito importante que a área de gente e cultura, junto com a liderança, estabeleça vamos dizer assim, uma padronização para que essa cultura aconteça, por meio desse dia a dia, por meio desse jeito de ser e por meio desse resultado que a gente quer alcançar conectado à estratégia. Empresas ou instituições como a nossa, 61 anos, fundador, Dr. Higino Sarto, completou recentemente 100 anos, está seguindo para completar 101 anos. Sim. Durante quase 60 anos, foi ele quem trouxe para a gente a espinha dorsal assim, da cultura. Sim. Né? De alguns anos para cá, nosso CEO, João Sarto, assume, mais jovem, mais conectado com os conceitos mais modernos. Você entra num contexto, então, que tem duas gerações. Né? Fala um pouco desse desafio de trazer o que foi construído como legado do Dr. Higino, mais esse nível de inovação pelo CEO. Certo. Bom, primeiro, é uma honra fazer parte desse grupo. É uma honra conhecer a história do Dr. Higino e ter em minhas mãos o bastão do Gente Cultura, né? Desse legado que a gente vem trazendo e participar desse momento de transição e dessa inovação que o João Sarto nos traz. Né? E é importante ressaltar que o João Sarto ele nos apoia muito nesse processo de cultura organizacional. Ele é um líder que busca elementos e recursos que trazem isso para dentro da empresa e que me permitem, né, transitar nessa questão intergeracional com muita tranquilidade. A gente mantém bases fiéis ao legado do Dr. Higino, aquilo que ele criou, mas também traz a inovação que é fomentada pela gestão do nosso senhor João Sarto. As empresas hoje, então, dizem que tem cultura, tem que dizer. Algumas têm realmente,
outras estão construindo. Sim. Né? Mas qual é o erro que essas empresas hoje, na sua visão, cometem com mais facilidade? Você sabe que tem um clichê que é assim, a empresa tal tem uma cultura assim, eu vou trazer isso para cá. E não é assim, não é um remédio, Sim. não é uma pílula que você compra e Sim. implementa. Porque aquilo que funciona para um determinado ecossistema corporativo não necessariamente vai funcionar para você. É claro que tem o benchmark, tem a questão de você olhar para empresas do mercado que têm o seu mesmo segmento e você tem algumas práticas ali que funcionam. Mas não tem como ser algo pronto, que você chega e encaixa, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. É preciso olhar para as suas particularidades, né? Então, hoje nós temos aqui um grupo com 5 empresas funcionando em simultâneo. Então, nós temos várias particularidades. E com cada uma dessas empresas, que funcionam todas dentro do meio ambiente, desse mesmo meio ambiente, eu tento trazer essa cultura de unificação. Então, foi algo que, quando eu cheguei aqui, eu observei, eu fiz um diagnóstico, eu olhei como estavam os processos, eu olhei para a liderança, como que essa liderança lidava com todos esses grupos de pessoas trabalhando e fui criando algo que é muito relacional, que é muito do meu jeito de ser, de trazer todo mundo para essa cultura que tenta esse equilíbrio único. Então, não é algo pronto, é algo que realmente a gente constrói a muitas mãos, né? O setor de vendas, comercial, são setores fundamentais para a maioria das Sim. empresas, tá? Mas esses setores conseguem fluir, funcionar e crescer sem um setor de gente e cultura? Ou melhor, qual é o papel do setor de gente e cultura no crescimento das empresas? É fundamental, né, Urpia? Porque sem pessoas não tem empresa, né? Isso é bem básico assim. E se você não organiza o dia a dia dessas pessoas, trazendo esses parâmetros de processos, ritos, aquilo que sustenta esse funcionamento, dificilmente você consegue um resultado. Né? Por isso que muitas vezes a gente até fala, o discurso da cultura organizacional ele é muito bonito, mas o dia a dia da cultura organizacional ele é muito desafiador. Fazer uma pergunta que é um pouco provocativa, tá? Qual é a diferença entre uma equipe boa e uma equipe excelente? Então, a equipe boa, ela trabalha. Né? Ela sabe tudo que ela tem que fazer, todos os dias ela trabalha. Agora, a equipe excelente é aquela que performa mesmo na ausência do líder. E ela traz parâmetros de liderança consigo e resolve questões e traz resultados além daquilo que você precisa. Que é o protagonismo, É o né? protagonismo, que é um dos valores. nossos valores, Isso, né? é. Vem desse protagonismo de querer fazer dar certo. Então, a equipe excelente é essa que traz esse resultado, que vai além daquilo que a gente espera. Turnover tem sido hoje um dos OKRs muito utilizados pelas empresas, né? As empresas, naturalmente, têm que ter troca, depende do número de funcionários, mas turnover é um problema. E eu penso que tem um pouco, muito a ver com a cultura, justamente por isso. A pessoa, para adquirir a cultura, não consegue rapidamente. Às vezes ela consegue exercer a função, mas a cultura demora um pouco. Como é que vocês fazem hoje para fazer com que esse funcionário se adapte à cultura e manter ele entusiasmado, dedicado e nessa vontade de evoluir? Você sabe que quando eu iniciei aqui, em abril de 2024, eu peguei um cenário que estava um pouco conflitivo, um pouco disfuncional ali, e o turnover estava alto. E aí eu fui entender, né, o que estava acontecendo, por que esse turnover estava alto, e comecei a trazer uma prática que inicialmente é bem simples, que é a comunicação transparente, né? É dizer toda a realidade do que está acontecendo e trazer as pessoas para um entendimento com relação a isso. E a partir daí, observando todas essas questões, eu fui implementando necessidades e situações e conceitos que vão fazendo com que as pessoas confiem no processo. Acho que é fundamental que uma equipe tenha confiança, né, na empresa que trabalha, na liderança e principalmente na área de gente e cultura. Então, eu fui trazendo processos, eu fui trazendo comunicação, eu fui trazendo treinamentos. Os nossos salários são pagos em dias, os nossos benefícios são pagos em dias. Nós temos ações, né, da parte de cultura, que traz palestras. Nós temos o costume de, quando chega alguém na casa,
anunciamos para que todos conheçam essa pessoa, em que posição que ela está entrando. A gente tem comemoração dos aniversariantes, né? A gente anuncia no grupo que alguém está fazendo aniversário, justamente para que as pessoas se sintam pertencentes. Então, isso cria um engajamento, isso cria um clima bom e faz com que as pessoas queiram permanecer. Tá? Tem uma palavra que nos corredores aqui a gente ouve muito, que é a parte do acolhimento. Sim. Existe uma técnica para se implantar acolhimento? Existe um protocolo? Como você faz isso dentro de uma empresa que tem uma grande parte de funcionários que é de recepção, portanto recebem uma carga grande, Sim. e tem naturalmente os funcionários de administrativo, da parte de interna, que via de regra também precisam. Como é que você consegue, no universo de mais de 70 colaboradores, fora os fornecedores todos Sim. que de alguma forma têm contato, manter esse nível de paz, essa psicosfera pacífica, e como você usa o acolhimento como ferramenta de evolução da empresa? Na verdade, eu tenho um elemento que é muito simples, que é, né, da nossa área, da psicanálise, da psicologia, da gestão de pessoas, que é a escuta. Porque muitas vezes a pessoa só precisa falar daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está vivendo. Então, assim, eu procuro trazer as pessoas para um ambiente seguro, né, na minha sala, e fazer com que elas expressem aquilo que está incomodando. A gente sabe que num condomínio desse tamanho, numa instituição desse tamanho, com estacionamento, com todos os tipos de serviço que nós temos aqui, inevitavelmente as pessoas passam por estresse. A gente lida com a área da saúde e eu sempre faço acordos com esse time, principalmente da portaria. Bom, então o nosso dia a dia aqui, ele nunca é único. Nós vivemos imprevistos aqui todos os dias, lidamos com a área da saúde e eu sempre converso com o time de recepção, principalmente no seguinte sentido: não importa se a pessoa está chegando com uma unha encravada para uma consulta eletiva ou se ela realmente está num processo ali de um tratamento. Nós temos muitas clínicas oncológicas aqui e a gente sabe o quanto é sério esse tipo de tratamento, mas a gente não faz distinção, né? E muitas vezes a pessoa descarrega uma insatisfação que está do processo dela. Eu ensino o time a não levar isso para o coração, literalmente, a entender que aquilo pertence àquela pessoa e que eles não precisam absorver. É claro que nem todos os dias conseguem tudo. E quando chega num momento assim da pessoa passar por um estresse que precisa de um acolhimento, eu escuto, entendo a situação e faço uma espécie de aconselhamento e dou algumas dicas no sentido de como que ela lida com isso para não adoecer. A gente vive um momento, né, de saúde mental muito em pauta, então eu tenho trazido palestras da área de inteligência emocional relacionadas à saúde mental, justamente para que esse time se sinta mais fortalecido. Sempre que eu faço reuniões, eu trago esses assuntos também em pauta, eu converso nesse sentido e acredito que isso ajuda um pouco nesse apoio, nesse acolhimento e nesse resultado de que as pessoas trabalhem de uma forma mais leve, entendeu? Como é que você transforma os erros em aprendizado ou em oportunidades na sua rotina? Bom, eu acredito que erros são inevitáveis, né? Só que a recorrência dos erros é algo que preocupa, principalmente quando a gente está atendendo ao público e lidando com prestação de serviço. Eu costumo dizer para as lideranças, muitos deles não gostam, que quando o time erra, o líder também errou. É autorresponsabilidade, né? E se eu sou o líder daquele time, eu me responsabilizo também por algo que acontece. Mas eu procuro sempre trazer a pessoa, relembrar, do mesmo jeito que a empresa tem a missão, cada um de nós tem uma missão pessoal. A Lília, enquanto gestora, tem uma missão, você também. Então, eu relembro a missão dessa pessoa, eu revisito os processos de trabalho, eu procuro entender se o que ela errou tem a ver com algo que nós não demos de elemento, de informação, ou se realmente ela passou por um processo ali de esquecimento, e trazer isso de uma forma mais processual e não de punição, uma forma de aprendizado que a pessoa consiga evoluir e trazer um resultado diferente, entendeu? Ah, ótimo. O que é que você gostaria que todo colaborador entendesse sobre crescer na carreira? Isso é interessante, porque as pessoas acham que a empresa é responsável pela carreira dela. É verdade. E, de fato,
existem elementos dentro da empresa que fomentam a sua carreira, mas a carreira é sua, as escolhas são suas. Então, por exemplo, se você quer se especializar em algo, você precisa estudar aquilo. Nós temos parcerias, nós fazemos parcerias com universidades, com instituições de apoio ao ensino, para que as pessoas tenham oportunidade, descontos né, para poder estudar e construir essa carreira. Nós temos colaboradores aqui que esse ano já entraram em cursos que não necessariamente têm a ver com a posição que ele exerce aqui, mas que ele pediu um aconselhamento sobre essa questão da carreira. E assim, por mais que a pessoa trabalhe bem, que eu queira ela aqui, como uma desenvolvedora de pessoas, eu vou mostrar para ela o mundo lá fora. Aí cabe a ela essa decisão, né, se ela quer continuar evoluindo aqui ou fora daqui. Eu acho que isso é perfeitamente normal. Mas a carreira é de cada um. É o desejo de cada um, entendeu? Perfeito. Como é que a cultura, então, influencia na performance dos times? Pode influenciar direto ou indiretamente, de forma positiva ou negativa. Eu costumo dizer que uma cultura organizacional baseada na gestão do medo, dificilmente ela vai trazer um resultado positivo. Ninguém consegue trabalhar sob ameaça, sob coação. Isso não funciona. E a gente ainda tem muitos chefes disfarçados de líderes, né? E isso eu estou falando de um modo geral do mercado de trabalho, até pelos vários segmentos que eu passei, e que acham que essa coisa do comando e controle é o que traz o resultado. De fato, não traz, né? Então, assim, a gente precisa manter essa cultura de uma forma leve. Leveza é um dos nossos valores, inclusive o nosso CEO João Sarto, ele preza muito por essa leveza, ele é um cara que fomenta muito isso. Então, assim, a nossa cultura, ela precisa ser uma cultura no sentido de trazer resultado, afinal de contas, aqui não é filantropia, não é um parque de diversões, ninguém está aqui só para se divertir, a gente tem missões aqui, resultados que a gente precisa entregar. Então, essa cultura, ela precisa influenciar de forma positiva para que a gente consiga atingir o resultado que a própria estratégia exige. Né? Bom, você falou sobre acolhimento, você falou sobre leveza, protagonismo, mas também falou de que às vezes é preciso exigir. Sim. Como é que se faz o papel da exigência, quando é necessário, claro, óbvio, e é normal em empresa, mantendo esse clima de harmonia? Então, eu sou muito voltada para o diálogo, para uma comunicação que seja compreensível, né? Porque, afinal de contas, eu tenho vários times aqui de diferentes níveis e de diferentes exigências. Então, eu sempre faço uma cobrança com base no processo de trabalho. Eu sempre falo que quando a gente... E eu ensino isso para as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu faço uma cobrança que é pessoal, vou te dar um exemplo. Não gostei do jeito que você fez tal coisa. Isso é extremamente pessoal. Aí você já se irritou e vai falar assim, não me interessa se você não gostou, enfim. Vai criar todo um contexto necessário. Mas quando eu falo assim, olha, a forma como você exerceu aquela tarefa não trouxe o resultado que a gente esperava. O melhor jeito é assim, assim, assim. Então, assim, acho que tudo que traz para um discurso de educação, né, onde eu mostro o que está errado e eu digo como fazer o certo, é melhor do que necessariamente uma abordagem que só vai trazer para uma discussão que não vai chegar em lugar nenhum. Bom, esse crescimento que é natural das empresas, o grupo aqui está crescendo muito, né? Tem muitos anos que está crescendo. Como é que se consegue, então, manter essa essência da cultura em crescimento? O crescimento, às vezes, ele é meio selvagem, né? O mercado exige algumas ações. Mas como é que você consegue, então, manter essa cultura ativa, harmônica, dentro de um cenário de crescimento? Normalmente, quando a gente estabelece um modelo de cultura e a gente vai customizando isso, como eu disse, né, a cultura não é algo pronto que você encaixa, naturalmente ela vai expulsando as pessoas. Perfeito. Então, só vão se mantendo nessa cultura as pessoas que realmente estão fechadas com a liderança, com o propósito, com a estratégia, com a missão. Então, a gente vem de um legado do Dr. Egino, que começou como um hospital maternidade, todo um processo muito voltado para a saúde, e hoje a gente tem um modelo de negócio que é mais imobiliário, digamos assim. A gente tem locação de espaço, a gente tem uma clínica própria que também... Estacionamento, enfim, a gente tem vários elementos de prestação de serviço. Então, a gente veio para essa inovação e, naturalmente, no decorrer, digamos assim, dos últimos 5 anos que isso vem acontecendo,
pessoas que estavam aqui há muito tempo não conseguiram lidar com isso, porque estavam acostumadas com essa cultura do passado. A gente mantém a essência, né, aquilo que foi criado com bases fortes, mas a gente fomenta para essa inovação e que vai construindo esse novo ambiente que traz o resultado que a gente quer dentro da estratégia. Ok. Dentro do grupo OHB, teve algum momento, já que você considerou assim, marcante? Você sabe que a confraternização do fim de ano de 2024 foi muito desafiador, porque a gente tinha ali um cenário com algumas questões de cumprir orçamento, enfim. Foi sua primeira confraternização como head desse grupo. de Gente e Cultura? Sim, tá? foi a primeira confraternização como head desse grupo. E aí eu fiz uma manobra arriscada, porque eu decidi fazer essa confraternização dentro do nosso ambiente, que via de regra é um ambiente da área de saúde, que não pode ter muito barulho, enfim. E nós temos um espaço, que inclusive, né, esse que estamos gravando, que é muito bacana, onde a gente dá cursos e treinamentos, e eu decidi fazer a festa aqui dentro. Porque eu queria que fosse inclusivo, eu queria que o pessoal do turno contrário participasse, eu queria que o pessoal que estava trabalhando participasse. Como nós temos aqui equipes de monitoramento e tudo que, via de regra, não pode parar, eu quis fazer aqui dentro, eu quis que fosse inclusivo, tive o apoio da gestão financeira da Cláudia para fazer isso, e foi algo que foi assustador, que ninguém falava, nossa, a festa vai ser aqui dentro, será que isso vai dar certo? E eu me lembro, né, da expressão de alguns gestores quando chegaram na parte onde a gente tem o centro cirúrgico, né, e que eu fiz uma boate. Foi verdade. Eu fiz uma boate dentro do nosso espaço de centro Foi. cirúrgico e foi assim, foi muito bacana, porque nós tínhamos aqui todos os times de todas as instâncias, tanto do chão de fábrica quanto da liderança, e todo mundo dançou, comeu, se alimentou, bateu papo. Assim, foi muito bacana, foi bem marcante. Verdade. Bom, os maiores desafios que você, normalmente, um gestor de Gente e Cultura encontra quando chega numa instituição que já tem sua cultura, ou às vezes não tem a cultura e acha que tem. Sim. Qual dica você daria para esses gestores que estão iniciando essa missão? Na verdade, assim, você tem que chegar com calma, com parcimônia, com observação. Você tem que entender primeiro o cenário, você tem que entender ali quais são os gaps, quais são as necessidades, para depois começar a implementar essa cultura. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito relacional, eu sou muito do diálogo, e eu fui conversando com as pessoas e buscando entender esse ambiente e, obviamente, entendendo o que a liderança queria, o que o nosso CEO queria, o que ele gostaria dentro dessa cultura. É claro que toda sucessão traz os seus desafios. Você entra num ambiente que está acostumado com um modelo de gestão de pessoas e você chega nesse cenário. É natural que as pessoas criem resistência, subam um paredão e falam, nossa, essa pessoa aí, ai, não sei, tudo de novo, é assim, é assado. Teve até uma brincadeira assim, né, nos corredores, que eu era brava e tal, e depois eu fui entender de onde saiu isso, enfim, eram histórias com base no medo das pessoas do que ia acontecer. Mas eu acredito que nesse quase 1 ano e meio de trabalho aqui, eu consegui transitar nesse lugar, consegui trazer o meu jeito de ser, né, para esse diálogo, para esse entendimento, e fazendo com que as pessoas fiquem tranquilas, que todos os dias a gente tem uma missão aqui, mas que ela pode ser leve, que ela pode ser gostosa, né, de se fazer. Ok, a penúltima aqui. Bom, tem hoje muita gente que está passando pelas suas primeiras entrevistas de emprego. Sim. Então, vamos falar aí do pessoal entre 20 anos até 27, 28, que é uma geração que tem características muito próprias. Sim. E que a gente já vê nitidamente um certo conflito entre o mercado de trabalho de alguns anos com essa geração. Sim. Qual é a dica prática que você dá para um jovem que está indo fazer uma entrevista de emprego, né? Muitas vezes é uma entrevista online. Então, qual é a dica que você dá e se teve algum fato que te chamou a atenção nos últimos tempos? Vários fatos. Mas, enfim, eu acredito que assim, a gente vive um momento assim, de muita tecnologia, a inteligência artificial está aí para facilitar o trabalho de todo mundo e tudo, mas tem algo que é muito humano e que não adianta inteligência artificial, que é postura. Né? Quando uma pessoa vai para uma entrevista, ela tem que ir com uma intenção de que realmente ela quer aquele emprego. Então, assim,
Primeiro, você tem que pesquisar sobre a empresa que você, né, está submetendo o seu currículo, entender como é que é o negócio dessa empresa, até para que você saiba transitar com mais propriedade. E é importante que você veja também, quando você aplicar para a vaga, se você tem todas as expertises necessárias que aquela vaga está pedindo, que normalmente a gente acredita que tem que ter pelo menos 70% de match entre o que você tem de experiência, vivência, com aquilo que a vaga está te exigindo. Mesmo sendo uma entrevista online, verifique seus equipamentos, se o seu fone está funcionando, se a sua internet está ok, vista uma roupa adequada, mulheres, né, passem um batom, não precisa fazer uma maquiagem de festa, mas assim, você tem que estar aparentemente intencional. Nós, como recrutadores, quando abrimos a tela ou quando abrimos a porta da sala para receber a pessoa, não é que a gente faz uma leitura de julgamento, mas a gente faz uma leitura com base naquilo que a gente está precisando. Sim. Né? Então, é muito importante essa postura de tipo assim, se a empresa me quiser é assim. Não, não é. A gente precisa da pessoa e a pessoa precisa do emprego. Então, tem que ter uma coerência. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de usar o termo entrevista, eu gosto de bate-papo, porque eu acho que traz mais leveza. E aí, quando você fala dos desafios, por exemplo, tive situações que a pessoa entrou no link e falou assim, não, porque o que eu estou buscando para a minha vida agora é um trabalho presencial, porque eu não gosto de estar no trânsito, e assim, eu não quero ter muito estresse durante o dia e tal. Aí você pensa, Deus, como que eu continuo essa entrevista se o que eu preciso aqui é de uma pessoa que esteja dedicada, que ela, né, consiga trabalhar sobre uma determinada pressão e que ela precisa resolver um problema e ela não quer nem sair de casa. Então fica um pouco incoerente, né? Então eu oriento muito jovens nessa faixa etária, até porque eu tenho filhos nessa faixa etária, então eu sempre oriento essa questão da postura, da fala e da intenção. E o que você está buscando? Porque, por exemplo, se você olha o site daquela empresa, você vê um pouco ali da cultura organizacional e você já não gosta, não faz sentido nenhum você ir para essa entrevista e perder o seu tempo e fazer o recrutador perder o tempo dele. Muito bom. Tá ótimo.